E aí, galera, caímos mais outro. Nosso assunto hoje é incrível, viu? E eu vou falar pra você, acho que vai cair algumas vezes essa live aqui, porque o assunto é muito sério, né? Ainda mais que eu falei que eu vou contar aqui o que aconteceu comigo, né, gente? Eu fui vítima de uma pessoa mitomaníaca 2 vezes ainda e recentemente. Então, assim, eu vou contar pra vocês tudo. Caiu a live, mas estamos voltando. André, eu vou pedir pra você já tirar toda a notificação do seu telefone pra não tocar, pra não ter problemas. O pessoal já tá voltando, já tá chegando todo mundo, porque águia é assim, a águia voa com águia e nós estamos começando com o programa aqui, o Entre a Gente. Hoje falando de mitomania, a compulsão em mentir. Nós vamos começar com tudo, que a gente derruba, mas a gente não Voltei, cai não, voltei. viu? Tudo bom, Não, de querida? jeito nenhum. Tudo É bem, tô muita aqui de energia, né, volta. gente? Imagina, o assunto é muito sério, então vai cair de vez em quando. Mas não tem problema, a gente volta e estamos aqui com Volta. tudo. Exatamente. Ó, quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui, gente. O programa Entre a Gente é feito por mim e pela Andrea. Eu sou uma comunicadora que vocês conhecem, internacional, morando nos Estados Unidos há 13 anos, apresentadora, palestrante. E a Andrea, uma doutora em psicanálise que trabalha o comportamento humano já tem mais de 15 anos, né, Andrea? Mais de 15 anos, exatamente. Aí Então é cuidando isso. de algumas cabecinhas que a gente precisa, né, Jordana? Cuidar da saúde mental. Isso é muito importante. Demais. Ó, nós caímos na primeira live, segundona live, estamos aqui, já vão mandando muitos aviãozinhos, galera, muitos aviãozinhos. Aqui onde, como que manda avião? Do ladinho, embaixo do comentário, tem um ponto de interrogação e um aviãozinho. Manda, porque isso é de utilidade pública. Como será que uma pessoa que vive de mentira vive, gente? Será que cansa? Será que não cansa? Será que é mau caratismo? Será que é doença? Será que a gente pode processar? Será que quer tirar vantagem? Será que vive por conta de relacionamentos abusivos, tóxicos? Será que vive por conta de religião? Será que tem canto da sereia, canto do vigário? O que será que acontece? Eu falei aqui que eu fui vítima recentemente de uma pessoa mitomaníaca, graças a Deus não conseguiu fazer nada, mas fui, e pela segunda vez. Então, eu vou contar isso no final da live aqui, mas você fica aqui e manda muitos aviõezinhos para você estar junto comigo. E esse programa, gente, é um programa para poder ajudar você. Todo mundo, eu falo que... Desculpa colocar isso, André, eu já vou abrir para você. De louco, Não, todo mundo pode tem um colocar. pouco, né? De É. louco, todo mundo tem um pouco. Eu faço terapia há 7 anos, sou muito feliz e comecei a ter grandes resultados depois que eu aceitei que realmente eu precisava de ajuda e grandes ajudas de coach, de terapia, de psicólogo. E assim, tem me ajudado muito. Tanto é que os resultados, né, estão no feed, tá na minha vida, tá no meu rosto. E aí, eu vou falar para você, fique aqui, pega papel e caneta, anota, que muitas vezes você pode ter alguns traços ou conhecer pessoas, e essa live é informativa, não é para julgar ninguém. Quando você tem um dedo apontado para você, você tem 4. Um dedo apontado para o outro, você tem 4 para você. 4 para Então, você. nós estamos aqui para informar e para que a gente possa realmente ficar atentos aos detalhes. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. É um tema de extrema importância, você falou tudo. Não é para apontar o dedo para ninguém, não é isso. É para que a gente comece a observar a nossa volta, assim como até a gente falou isso na última live, né, Jordana? Infelizmente, tem muitos psicopatas à nossa volta, assim como também tem mitomaníacos. Não é uma doença a mitomania, não é. Na verdade, a mitomania é um tipo de transtorno. Por quê? Até me pergunta assim, mas qual a diferença entre o mitomaníaco e o mentiroso? Aliás, a Hum, mitomania, a gente pode classificá-la também como síndrome de Pinóquio. Aquele personagem lindo lá de Walt Disney, ah, ele é uma das características da síndrome da mitomania. Então, o que é a mitomania? Não é uma doença, é um tipo de transtorno onde a diferença para a mitomania e para o mentiroso em si, na verdade, é a frequência e a intensidade. Por quê? Mentir, pregar uma mentirinha aqui, alguma coisa às vezes para escapar de uma determinada situação, é normal, gente.
Isso não é um problema. Quem de nós que nunca mentiu, Nunca errou. que nunca errou, que atire a primeira pedra? Quem de nós? Agora, quando você começa a perceber que essas mentiras são cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas, a ponto de, do mitomaníaco, que é a pessoa que mente, começar a se perder nessas mentiras, porque começa a precisar ter uma memória excelente, né? Para gravar a última mentira. Essas mentiras se entrelaçam entre elas e aí entra num processo, Jordana, que é o seguinte, vira compulsão. Entendi. Gente, Andréia, travou ali de novo, né? Vocês estão ouvindo? Bem claro. Esse transtorno, ele é caracterizado pela compulsão por conta da intensidade da frequência. E principalmente, uma das perguntas que me fazem é, mas quem mente, quem é mitomaníaco, tem consciência do que está fazendo? Então, aí é que entram as questões. Normalmente, ele tem essa consciência inicial, mas com o tempo isso se torna tão frequente, esse tipo de comportamento é tão frequente na vida dele, que ele começa a entrar num processo de inconsciência. É como se não tivesse mais fim. Ele precisa mentir, mentir, mentir. Ele e vai mentir. se nutrindo daquilo. Exato, vai se Mas alimentando, ele né? sabe que ele está mentindo, essa pessoa sabe que ela está fora da realidade dela, essa pessoa ela cria uma realidade paralela. O que acontece com essa pessoa? Sabe que está mentindo, porque ele, na verdade, está tentando enganar a si mesmo. Né? O mitomaníaco, ele tenta enganar a si mesmo. Ele mente tanto que ele começa a acreditar nas próprias mentiras. Chega uma hora que, muitas vezes, ele para, eu estou te falando isso, quando eu tenho, inclusive, esses relatos dentro do próprio consultório, tá? Quando ele está contando uma mentira, que ele fala assim, mas você sabe que eu não tenho certeza se isso é verdade ou se isso é mentira? Ou seja, nem ele sabe mais se ele está mentindo ou se ele está falando a verdade. Você vê que se prende na sua própria fantasia. Então, ele cria um mundo imaginário, ele cria uma ilusão em torno de si mesmo e de coisas muito concretas que ele começa a mentir. E vai mentindo, e vai mentindo. São pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento. Não conseguem se manter em relacionamentos. Por quê? Porque ninguém atura mentira o tempo todo. Ninguém Só se é um aguenta. outro mentiroso, né? O mentiroso. Só se for um outro mentiroso, mas aí tem que ver a intensidade do outro, né? Porque senão um vai alimentando a mentira do outro e eles vão vivendo das suas próprias fantasias. Mas se não for uma pessoa nesse nível, ela não vai dar conta. Então são Não vai pessoas que não acontecer o quê? conseguem ter amizades antigas e consistentes ou ficar Exato. em grupos por muito tempo. Não. Seria isso? Não conseguem manter relações sólidas. Seja de amizade, seja de relacionamento amoroso mesmo, ou seja, até na família, tá? Normalmente, os familiares começam a isolar. Por quê? Porque não acredita mais no que aquela pessoa fala. Às vezes olha para ela e fala assim, caramba, tá mentindo descaradamente. Aí Tá? a É gente pode até nítido que tá entrar mentindo. naquela situação, né? De pessoas que se mantêm em um relacionamento por anos, mas vive terminando e voltando, e conta histórias para todo mundo e se perde nas histórias, né, também. Sim, sim. E tem uma outra questão. Além de contar história para todo mundo e se perder nas histórias, eles são muito narcisistas. O mitomania, isso não é uma doença, tá, Jordana? Como eu falei no início, não é uma doença, mas é um tipo de transtorno. Então, eles são É muito desvio de caráter, narcisistas. Andréia? Em alguns casos, tem sim o desvio de caráter quando está associado à perversidade. Quando essa pessoas cruéis. mitomania, quando essa mitomania, ela além de
causar dano no outro está associado a extrair e retirar benefícios e vantagens de alguém. Aí é o mau caratismo, tá? Aí é uma perversidade voltada para o mau caratismo. O que é ser perverso? É quando eu faço tudo de forma a prejudicar o outro em benefício próprio. Eu sou egoísta, eu estou pensando só em mim. Quando só eu quero levar vantagem de alguma situação. Mas a então, história que eles contam é diferente. A história que eles contam é diferente, porque muitas vezes se fazem, inclusive, de vítimas. Ah, entendi. Tá? São vítimas do mundo. Então, a mitomania, gente, é muito triste quando você percebe que uma pessoa está nesse processo, porque chega num ponto, Jordana, que ela mente tanto, que ela já se enrolou tanto nas histórias que ela criou, que ela fantasiou e que ela vendeu para o outro, que ela olha para trás e muitas vezes vê assim, caramba, eu não consigo mais voltar. Eu não consigo mais desfazer essa teia de invenções e de histórias que eu criei. Eles chegam a ter vergonha ou não? Quando se percebe nesse processo e começa a se sentir isolado, porque aí tem uma outra questão também. Normalmente, quando eles começam a se sentir rejeitados pelos outros, tem uma forte tendência a piorar esse estado. Aí eles começam a mentir mais. Para quê? Para tentar atrair pessoas para si, para fazer com que as pessoas acreditem neles, para exatamente se fazer de vítima, como eu falei. Então, muitas vezes, eles se veem tão presos nessa teia de histórias e de mentiras que não conseguem mais voltar. E quando percebe, você falou da vergonha, quando percebe que está nesse processo, que começa a perder as coisas, que começa a perder relações, que começa a ter perdas mesmo significativas, alguns até buscam ajuda, o que é importante. O Ricardo está perguntando aqui para a gente se a mitomania ela é patológica. Sim, Ricardo, a gente tem alguns processos de mitomania que elas são consideradas patológicas, sim. E é muito triste quando a gente vê esse processo, porque tem pacientes que não conseguem, quando ele se percebe mitomaníaco, ou ele consegue ter a consciência de que ele é um mitomaníaco, ele pode buscar ajuda com terapia, né? Quais são os processos, quais são os meios de sair dessa situação? É a terapia. O que é a terapia? Terapia é autoconhecimento. A partir do momento que eu me autoconheço, eu entendo as minhas fraquezas, eu entendo qual o meu papel nesse universo, eu começo a colocar as coisinhas nos seus devidos lugares. E aí eu vou perceber as minhas fraquezas e as minhas falhas. Então, a mitomania, ela é muito importante quando o paciente percebe que ele está dentro desse ninho construído por ele mesmo. E ele tenta voltar, muitas vezes, com a terapia, que é importante. Não só a terapia. Tem casos, Jordana, tão graves que o mitomaníaco precisa, inclusive, fazer uso de medicação. Eu acredito, por exemplo, porque assim, antidepressivos. Ricardo está perguntando qual é a diferença da mitomania patológica e a mitomania de compulsão. Gente, eu vou tirar o comentário, porque daí eu acho melhor vocês perguntarem e vocês conseguem ver o rosto da Andréia também, né? Perguntarem no questionário. Quando eu falo muito dentro do propósito sem limite da minha Fórmula 7, que foi o que me transformou, né? Junto com terapia, junto com coach e tudo mais, eu falo da autoconsciência. Para mim foi muito difícil entender que eu fazia coisas muito erradas. E erradas, não no sentido, gente, eu sempre tive um coração muito bom. Isso quem me conhece sabe. Nunca passei ninguém para trás, sempre quis o melhor para as pessoas, mas eu fazia situações erradas de acreditar em pessoas. Como eu falei aqui, eu fui vítima de uma pessoa que tentou me dar um golpe, uma pessoa mitomaníaca pela segunda vez consecutiva, contando uma história. Eu, por acreditar, essa pessoa falou que tinha um relacionamento tóxico, abusivo, e eu tentei ajudar essa pessoa, me abordou via Instagram.
e querendo ajudar essa pessoa, eu vi que essa pessoa, na verdade, queria tirar vantagens e tudo que ela falava era mentira. Mas sempre tentando me convencer que eu estava errada. Olha só, gente, pode vir de relação de trabalho, relação de amizade, relacionamentos afetivos, família, pode vir de qualquer lugar. E o que acontece é que como eu faço, né, eu me cuido há muitos anos, eu já comecei a ver traços de muitos posts no feed não eram verdades. Muitas viagens não existiam, ao ponto de vídeos ter uma cor, né, de um lugar e era assim, discrepante a tal mentira, mas quem está prestando atenção naquilo, porque quem não está prestando atenção passa muito despercebido. E dentro disso, eu dou meu testemunho aqui para vocês, não é por isso que eu trouxe essa live, porque esse programa já estava para sair por muitos outros temas, mas para falar assim, como assim, Jordana? Você é uma mulher inteligente, bilíngue, bem-sucedida? Sim, porque eu acreditei e quis ajudar. Eles têm realmente o conto do vigário e o canto da sereia. Então tem que ficar muito atento, porque nunca compare os seus bastidores, a sua vida com o feed de alguém ou com o palco de alguém, porque, gente, de verdade, eu sou testemunha. Não é o que a gente pensa que a gente está vendo, viu? E assim, o mitomaníaco, ele tem uma questão muito importante que é assim, normalmente eles têm uma autoestima muito baixa. E eles precisam, muitas vezes, eles se espelham no outro. Então, eles buscam pessoas que têm luz própria, pessoas que têm um poder ou que eles admiram para poder se juntar de alguma maneira. Se associar. E ali, exatamente, se associar. E ali vão construindo aquela teia, mas é uma teia de grandiosidade, porque querem ser iguais. Então, existe um mitomaníaco que mente em favor de si próprio para tirar proveito. Existe um mitomaníaco que tem transtorno bipolar. Então, ele está sempre mentindo, mas ao mesmo tempo ele consegue afastar as pessoas, ele traz as pessoas para perto, ele afasta de novo, ele traz para perto. Então, vive um ciclo. Até a gente falou isso na última... Eles vivem de ciclos, os mitomaníacos? Vivem de ciclo. Vivem de ciclo. Então, vivem num ciclo constante e um ciclo de opressão. É um ciclo de angústia. Porque, vamos lá, vamos pensar juntos, Jordana. Eles acreditam nas próprias mentiras. Eles então, acreditam que eles são bem-sucedidos, são líderes, Exatamente. Podem muitas coisas. Então, criam teatros para poder cada vez mais seduzir. Então, a sedução é uma das armas, é uma das ferramentas utilizadas pelos mitomaníacos. E aí, vamos lá, vamos falar da Jordana. Você falou aí, mas como assim? A gente tem que dar meu Jordana, exemplo, né? Que sou eu, a gente vai falar da vida dos outros. Exatamente. A Jordana, que é tão inteligente e tal, caiu. Gente, qualquer um pode cair. Qualquer um pode cair numa mentira, principalmente se você tem um bom coração. Sabe por quê? Porque você espelha no outro, isso é muito comum. Você vai projetar no outro o que você quer para si. Então, você não projeta no outro as coisas ruins, muito pelo contrário. Você projeta no outro as coisas que você deseja para você. Você projeta no outro, principalmente, as coisas que você quer ter de retorno. Você projeta no outro as suas expectativas, os seus desejos. Então, você nunca vai pensar e acreditar que você está sendo levado por uma teia de mentiras. E uma vítima também, né? Exatamente. De um plano, assim, que você não imagina. Até porque nesse caso específico, mas já teve outros casos, tá? Na minha vida de pessoas que contaram histórias, eu fui descobrir depois que não era nada daquilo que estava contando. Mas ainda mais quando uma pessoa chega pedindo ajuda, porque está numa situação muito difícil, emocionalmente, financeiramente, gente, o que a outra pessoa vai fazer? A outra pessoa vai tentar achar formas para... Bom, pelo menos a Jordana, a concepção da Jordana
vou tentar ajudar de alguma maneira, né? E isso, gente, é muito complicado, porque acaba que a gente não sabe o que está acontecendo depois. É verdade. É muito comum isso acontecer, tá, Jordana? Eles negam muito a realidade, tá? São pessoas que têm uma negação de realidade assim constante. Por quê? Porque eles são incapazes de enfrentar a sua própria realidade. Aí, para fugir, seja lá a realidade que for, tá? Mas para fugir daquele universo deles, eles precisam fantasiar, precisam criar. E aí entra a história aí da síndrome de Pinóquio. Porque aí vai criando história, vai fantasiando. Por serem, sim, terem muitos deles têm complexo de inferioridade. E aí esse complexo acaba impulsionando essa inventação de histórias. E eles vão criando, e eles vão criando. Chega num momento, tem sim, Ricardo, eles são extremamente narcisistas, exatamente isso. Eles são extremamente narcisistas. E chega num ponto que eles não conseguem voltar atrás. Se não for com terapia, para se conhecer, para se perceber, para entender por que faz aquilo, qual é o ganho que ele está buscando para estar sempre mentindo, sempre inventando histórias. Por que usa disso? Será que é uma perversidade que está entranhada aí nessas veias? Será que é uma maldade Eles querem intrínseca? prejudicar o outro ou eles não têm ideia? Ou têm ideia também? Qual que é as características Depende. para as pessoas, Então, nós que estamos aqui, como que a gente se defende disso? Ou como a gente pode até ver se a gente tem traços também, né? normalmente as características têm uma baixa autoestima, Mas normalmente são peraí, tem muito baixa autoestima, hiperativos. mas aí Sim. que eu preciso entender. Tem uma baixa autoestima, mas é narcisista? Narcisismo é aquela pessoa que se acha o tempo todo? Como que funciona isso? Então, mas o narcisismo, o narcisista, ele quer ser o melhor, ele, né, quer se mostrar, ele quer ser o centro das atenções. Só que isso não quer dizer que ele não tem uma baixa autoestima, isso é o desejo dele. Ele tem esse desejo de estar na frente. Por isso que muitas vezes a internet é um campo fértil. Por que é um campo fértil? Porque é uma vitrine, né, Jordana? É uma Sim. vitrine para essas pessoas. Elas estão ali querendo se mostrar o tempo todo. E você acha que o mitomaníaco vai para a internet, vai para uma vitrine como a rede social para mostrar a vida ruim, para mostrar coisas ruins? Muito pelo É contrário. lindo. Muitas vezes eles criam histórias, eles fazem teatros, eles têm consciência. Depende do nível dessa mitomania, tá, Eliane? Em alguns casos existe sim a consciência, mas depois, quando essa compulsão fica muito mais intensa, ele começa a perder a noção dessa mentira. Isso começa a se tornar inconsciente, foi o que eu falei. Chega uma hora que eles não conseguem perceber que estão mentindo. Acha até que é verdade o que eles estão E falando. que o outro tá louco, né? Que o Não, outro você tá que é louco. louco que tá falando que eu Ó, tô mentindo. Como assim? exatamente. Ó, uma pergunta Sueli. aqui. Mitomaníacos usam as pessoas também, dizendo que vai se matar? Sim, Gente, tá é, bombando a live. Eu tô falando. Vão mandando isso aviãozinho que é nós vamos se esclarecer fazer tudo. de vítima. Muitos mitomaníacos se fazem de vítima. Por quê? Porque eles têm medo de ser descobertos. Aí eles Hum. precisam fazer com que o outro seja louco, se passe por louco, se passe por descontrolado. Por quê? Porque eles têm medo de ser descobertos na mentira. É toda uma teia, né, que eles constroem. Então, Eles gente, usam. Tem algumas palavras específicas que eles usam, porque assim, eu pelo menos eu identifiquei. Foi pouquíssimo tempo que eu tive, né, quando eu vi, eu já saí fora, assim, graças a Deus, mas eles usam muitas palavras ciclos, processos. É assim mesmo? Eles se veem numa coisa assim? Tem algumas palavras específicas ou não? Como que a então, gente identifica? Eles são não, bonzinhos, são então, erradinhos? não tem muita palavra específica. Por quê? Porque Ah, depende do universo de cada um. Depende hum, do universo que essa pessoa vive. Então, é muito difícil eu te dizer assim, tem, eles vão sempre falar assim e você vai identificar. Gente, não é fácil identificar um mitomaníaco. Na verdade, é a convivência que vai fazer com que você perceba. Por quê?
Ninguém mente o tempo todo. Tem uma hora que as máscaras começam a cair, que você percebe, você fala assim, uai. Mas espera aí, eu falei uai, tá, gente? É porque eu sou de Minas. Eu não sou e falo ai e treino o tempo todo. Tem uma hora que eles viram e falam assim, ué, você vivendo com mitomaníaco, mas a pessoa me contou que fez isso, 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 e agora já está me contando uma coisa diferente, porque às vezes não consegue sustentar a mentira por muito tempo. É aquilo que eu São postei chamando a detalhes. atenção. Assim, eu brinco muito, gente. Quem me conhece sabe. Namorado, amigos, família, parceiros, sabe que eu tiro print de tudo. Por quê? Porque eu já passei por mitomaníaco, já passei por, né, algumas coisas. Então, além de ser advogada também, então, assim, eu tiro print de tudo, realmente. E tem uma frase muito interessante que eu postei ontem, inclusive. Você tem a sua versão dos fatos, mas eu tenho o print da conversa. É um jeito que a gente tem de se proteger do mitomaníaco? Mas normalmente você só tira prints quando você já percebe que tem coisa errada ali, né? Quando você começa a sentir, peraí, eu tô achando que isso é uma maneira de me proteger porque essa pessoa tá, cada hora me conta uma história diferente, eu já não sei mais no que eu acredito. E aí, tudo bem, você tirar os prints é uma forma de você ter seus próprios respaldos e aí perceber que você não tá doida, né? É, É por porque aí. o jogo que eles fazem é, não, peraí, eu sou a pessoa mais certa do mundo Isso. e o maluco da conversa é você, porque você tenta inverter a situação o tempo todo. Então, deve ser complicado conviver sempre com o mitomaníaco, né? Sim, a Lúcia Helena, beijo Lúcia, tá até perguntando aqui pra gente, falando aqui, ó, vira vício e muitas vezes eles têm que convencer eles mesmos? Sim, vira vício. É o que eu falei da compulsão. Chega uma hora que isso se torna uma compulsão mesmo. Eles começam a criar e ficam dependentes das suas próprias mentiras. E vou te falar uma coisa, o mitomaníaco, ele tem que ser muito criativo. Por quê? Porque é uma teia de mentira emaranhada na outra. Por isso que a gente fala também que o mitomaníaco ele é muito teatral, né? Porque ele tem que criar histórias, ele tem que criar versões, às vezes várias versões para as mesmas situações, para as mesmas histórias. Eles têm sim uma personalidade narcisista. É isso, E quais são os narcisista. sintomas? Então, quais são os sintomas quando você percebe? São pessoas que têm muita, falei da baixa autoestima, ao mesmo tempo são pessoas que têm uma tendência a se isolar. Então, assim, hoje ele está muito bem aqui no meio de várias pessoas, está socializando. Amanhã some, já quer ficar isolado, já não quer falar com ninguém. Por Quer ter o quê? tempo Porque de ele. ficar pensando, mas deve querer Exatamente. recarregar energia, porque ele gasta tanto mentindo, né? Não, isso aí tem a ver com as próprias angústias, né? As Hum. angústias que ele tem. Muitos mitomaníacos também sofrem de depressão. Por Mas quê? não assumem. Ou Não, assumem. não assumem, não assumem. Eles têm muita necessidade de atenção. Eles precisam chamar atenção. Muitos deles precisam se sentir superiores. Não conseguem se sentir inferior a ninguém. Então, essas são características muito importantes e que a gente vai percebendo. São formas comportamentais que começam a te mostrar que tem alguma coisa errada ali. Observe, ninguém é bobo o tempo todo. Então a gente vai percebendo, poxa, hoje me contou uma história, amanhã já me contou outra, já tem uma criatividade muito grande. Outra coisa, cuidado com as pessoas que para contar uma história conta os detalhes dos detalhes dos detalhes dos detalhes e vai, como se estivesse desenrolando um novelo. Tem a pessoa que é objetiva, tá? Que conta uma história e é papum e pronto. Agora tem aquela pessoa que conta a história e vai anana. Perfeito, isso não há problema. Normalmente são pessoas que têm dificuldades de serem objetivas. Mas se Uhum. amanhã ela vier contar uma outra história muito parecida e o desenrolar for esse, aquela coisa que vai remando, vai demorando e você vai vendo que está criando, gente, pode ser fantasia.
Pode ser apenas uma construção da mente. Porque eles têm essa necessidade. Ah, E é então muito... eles podem inventar histórias, tipo assim, ah, eu conheci fulano, ciclano, tem fulano, beltrano na minha vida. Na verdade, não tem mais nada. Às vezes não É é assim. nada disso. Porque eles têm muito medo de se sentirem rejeitados, de se sentirem isolados, apesar de algumas das vezes se isolarem. Sofrem com alterações de humor, normal alteração de humor, principalmente se eles começam a perceber que o outro já não está acreditando muito nas suas histórias. Então, eles sentem que o campo está um pouquinho minado, então começa a ficar, até alguns casos se tornam agressivos, tá? Entendi. Então, essas observações, elas são muito importantes. Acho que foi semana passada, eu até recebi uma proposta de um jornal que queria falar comigo sobre mitomania, e queria exemplos, queria que eu pegasse, será que algum paciente também quer falar e tal? O que acontece? Eles se escondem muito, eles sentem vergonha, alguns sim, sentem vergonha quando eles percebem, têm consciência de que eles estão passando por esse processo de Ai, mitomania. mas que lindo, né, gente? Que todos pudessem sentir vergonha e procurar Sim. ajuda, porque é só assim Mas, de você curar e ter relacionamentos então, saudáveis, né? mas, Jordana, muitos só chegam nesse ponto quando eles chegam, por exemplo, uma terapia. Porque aí eles confrontam a própria realidade deles. Né? E Porque que deve. na E assim, terapia a gente gente, tem técnicas para isso. André, você sabe que o grande cunho desse programa, da nossa parceria, é realmente mostrar para as pessoas, porque eu acredito, gente, quem sabe da transformação. A Andrea sabe de como eu sou uma justiceira pela transformação. Eu me transformei, né? Assim, em várias áreas, estou em processo constante de evolução. Então, na verdade, essa live é para que você que está assistindo, você que vai assistir, você que vai reassistir, você que vai mandar, para alguém que você possa ter esse carinho, que você possa ter essa docilidade, essa empatia de entender que todos somos humanos, todos erramos, todos sofremos de muitos fantasmas, dos processos em si, mas de ser do bem, a gente não se arrepende. Então, se você está vendo que você pode ter alguns traços, gente, procura a doutora André. Eu não tenho que saber de nada. Nada, porque é especialista, quem estudou é ela. Eu estou aqui, mais uma vez, cumprindo o meu propósito de vida, que é ser um canal de comunicação e de informação e trazer os melhores profissionais para curar a mim e curar a você. Porque, gente, ó, 2 ouvidos aqui tá perto da minha boca. Então, ninguém aqui é melhor que ninguém, mas com muito amor e empatia, quando nós temos a clareza do nosso propósito, nós queremos ajudar. Então, que essa live possa ser de cura, de transformação, que nós possamos compartilhar, porque realmente todos nós podemos mudar, né, André? E você falou uma coisa importante, Jordana. Eu quero responder a Keila, mas antes de responder a Keila, que ela está perguntando se mais homens ou mulheres sofrem dessa apatia. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa. É muito importante o que você falou, porque a gente está colocando uma situação grave, porque a mitomania, ela é grave, ela é angustiante para quem sofre e para quem convive com uma pessoa assim, que age dessa maneira. Mas também, gente, a gente não tem que apontar dedo e nem julgar. Porque nós não somos perfeitos. Então, do mesmo jeito que tem alguém que sofre com mitomania, ela pode estar sofrendo com aquilo por algum motivo. Pode estar ancorada em alguma questão, que pode ser lá da própria infância, do seu passado, por alguma situação que ela viveu e que ela acabou pegando esse comportamento indesejável e se acoplou nele e e acabou servindo como uma muleta para a vida. Precisa de tratamento? Sim, precisa de tratamento. Tomara que todas as pessoas que percebam que estão cometendo esse tipo de... tem gente aí que está dizendo que já foi vítima. Cometendo esse tipo vou colocar aqui, impulsionamento, né? Ele é impulsionado a mentir, que essa pessoa perceba isso e busque ajuda.
Gente, tem tratamento? Tem. Na terapia, a gente tem muitas técnicas para te ajudar a perceber isso, para resolver. Se for um caso mais grave que precisar de medicação, a gente encaminha para um psiquiatra, vai tomar antidepressivo, que o antidepressivo aumenta a confiança e vai ajudar, mas a gente precisa cuidar. Não somos perfeitos. Assim como alguém pode sofrer com a mitomania, outro sofre com depressão, outro sofre com Transtorno transtorno bipolar, bipolar, outro sofre com toque, anorexia. anorexia, bulimia, enfim. São várias questões. Sobre a primeira Acontece a mais em homem ou pergunta. mulher? Então, isso que eu ia responder, sobre a pergunta da Keila. Então, os estudos, as estatísticas mostram que isso é muito mais comum hoje em mulheres, tá? Mas isso também é muito sazonal. Depende do momento, depende da situação, mas acontece um pouco mais com mulheres. Em relação tem uma pessoa que está colocando aqui, fui vítima de dois, tive uma perda financeira com os dois, e como se blindar? Primeiro é o seguinte, não entregue a sua vida na mão de ninguém. É a primeira dica que eu te dou, tá? Cuidado, não entregue, principalmente que semana passada a gente falou sobre estelionato sentimental, a gente Que falou nós muito vai sobre ser um isso, tema né? da live aqui. Isso daí eu posso até falar, Andréia, porque eu estudei a parte jurídica e vou trazer uma Sim. pessoa também aqui para falar semana que vem junto com a gente disso. A parte sentimental e emocional que nós caímos, isso daí a gente tem que se cuidar também. Peraí, por que eu caí nessa? Por que eu. Sim. Qual que foi o gatilho, no mesmo jeito que a pessoa tem um gatilho de mentir? Por que eu caí nesse conto da sereia, no Qual a conto minha da sereia? carência? Aonde que eu estou ancorado para isso não acontecer mais? E o segundo Exatamente. ponto aqui, gente, vítima financeira, eu processo. Vou no advogado. É muito fácil você mostrar para o outro, você não tem que ficar batendo boca com o outro, nem questionando o outro porque ele fez aquilo. Você tem que se questionar o porquê você caiu e coloca um advogado. Se você tem realmente direitos a receber, você vai atrás. Seria isso, Andréia? Seria sim. E se blindar como? A pergunta aí da pessoa que está assistindo com a gente. Eu acho que primeira coisa, não entregue sua vida na mão do outro. Segunda coisa, esteja atento aos sinais. Sabe por quê? Porque todo mundo nos dá sinais. Todo mundo, todas as pessoas nos dão sinais. Então, cuidado para não ficar também botando uma venda nos olhos e acreditando em tudo e fazendo todas as vontades. Não é assim. Cadê o amor próprio? Onde é que tá? Você deixou na gaveta e foi viver? Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente responsabiliza o outro, mas parte da responsabilidade ela é muito nossa. Ela é muito nossa. A Eliane está perguntando, eles fazem de bonzinhos, empáticos e disponíveis? Eliane, vou te resumir exatamente sua pergunta. Sedução. Usam de sedução. Fala o que o outro quer ouvir. Estudam meticulosamente a mente do outro. E dentro disso, eles postam ou eles mostram uma vida que a comunidade, a sociedade quer ver também. Eu falei muito aqui, as pessoas me perguntaram muito em box sobre a parte de religião, né? Tem muitas pessoas que mentem, se escondem na religião ou se escondem atrás de relacionamentos. Muitas vezes que as pessoas sabem que é abusivos ou tóxicos, mas para fazer que aquela coisa de família perfeita, só para tirar vantagem realmente. Isso pode acontecer. Essa sedução é para a comunidade em geral, Andréia? Andréia tá voltando ali. Acho que deu uma paralisadinha. Vai voltar aqui que estou chamando ela. Gente, falei, ó, live hoje, nossa, tem muitas perguntas, estou convidando todo mundo aqui. Deixa eu colocar a Andréia de novo. Andréia, coloca notifica para não tocar o seu telefone, eu não sei se é a sua internet também,
mas estou te convidando de novo, tá, minha querida? Para que você possa entrar aqui. Às vezes pode ser uma ligaçãozinha que entra. Gente, assunto super legal, né? Ó, tem muitas perguntas, mas muitas perguntas aqui que a gente vai ler. E deixa eu ver, cadê a Andréia? Andréia, você tá aí? Para a Andréia voltar aqui pra gente. E quem tiver mais perguntas, vai mandando, tá bom? Que a gente vai responder tudo à medida do... Tem muitas perguntas, depois eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de perguntas que tem. Mas a Andréia tá voltando aqui. Eu acho que deve ser a internet dela. Peraí. Vamos já convidar a Andréia para que ela possa entrar aqui com a gente e falar nessa super... Gente, eu tô tão feliz com essa live. Olha só. Oi! Olá! Me chamou! Ô, meu amor, eu chamei errado. Eu tenho que chamar a minha convidada. E quando me chamou, eu entrei, não perco a oportunidade. Que linda! Eu vou pedir para você clicar no xizinho, então, porque eu convidei Sim, errado. vou clicar. Me perdoa! Te perdoo, beijo, maravilhosa. Deus Tá sendo abençoe. ótimo. Joia, te abençoe também. Amém. Gente, vamos ver, cadê a André? André, tô te convidando aqui. Bora lá. Eliane, obrigada. Olha só, gente, muita gente compartilhando, mandando. Essa live vai ficar salva no IGTV, no meu feed. Espero que vocês estejam gostando desse programa, que é toda terça-feira às 19 horas, viu? Vamos ver lá a Andréia entrando aqui. Vamos ver se ela consegue se conectar. Gente, super legal, né? Então dá tempo de vocês compartilharem mais, estarem com a gente aqui. E o André não tá conseguindo entrar, gente? Será? Cadê? Eu vou falando o nome de vocês, viu? Não, chamei errado. Peraí. Andréia, tá dando que você não está podendo entrar. Gente, Ricardo, tô adorando a sua participação. Tô amando, que eu sei que é um tema que você super gosta. Eu sei que é um tema que você é top. Voltou. É a internet? Menina, tá tão... Eu acho que tá tão quente o negócio que cai, né? Gente? Quando a gente faz o bem, assim, a gente vem para ser luz, é isso que acontece mesmo. E você viu muita gente comentando. Gente, tem tantas perguntas, pessoas compartilhando isso mesmo, que é uma live de utilidade pública. Jordana, se as pessoas quiserem, porque talvez não dê tempo da gente responder tudo, pode mandar para mim lá no meu, vou deixar aqui, ó, peraí. Seu Instagram. Meu Instagram. Pode mandar lá a pergunta para mim no meu direct e eu respondo para vocês. Exato. E a gente tenta sanar as dúvidas. Tem muitas dúvidas mesmo. Muitas! Essas questões se confundem um pouco, mas eu acho de suma importância a gente falar sobre isso e a gente poder, como você falou, dar dicas para as pessoas para que elas possam se blindar, para que elas possam perceber e para que elas possam conseguir identificar que podem estar entrando em armadilhas. E saber como sair delas. Tomar cuidado para sair delas. Para que não... Algumas falas foram no sentido de perda financeira. Mas não pode ser caso de estelionato. Sim, o estelionato sentimental, que a gente vai falar, Antônio, a gente vai falar na próxima sobre estelionato sentimental. Obrigada por você estar aqui. Um beijo no seu coração. E muito obrigada mesmo, assim como outras pessoas. Mas eu acho que tem muito a ver com tudo isso, né? O estelionato sentimental, a própria questão das perversidades, psicopatia, acaba estando nesse emaranhado. Eu fiz estágio dentro do CISAM e presenciei muita mitomania vinculada com borderline. Ah, sim. Então, deixa eu falar sobre isso. A gente pode até em uma outra live falar sobre o borderline, que é um tipo de transtorno. E, infelizmente, a gente tem sim também, além do transtorno bipolar, a gente tem muitos mitomaníacos que têm características de borderline, que é essa transição e essa mudança de fase, de humor de forma muito severa. Muitos, eu até falei da questão da agressividade, muitos são até muito agressivos também.
E a gente pode trazer isso num outro momento, tá, Jordana? Se você quiser Menina, mas entrar aí. assim, a gente pode ficar um pouquinho mais, acredito que a gente caiu a primeira, né, live, a gente tá Sim. começando agora, começou então, vai durar um pouquinho mais, mas assim, o quanto que é uma linha tênue, né, porque na mesma hora que eles são sedutores, eles se acham, eles são líderes, eles estão em vários eventos, aí eles caem, aí eles ficam em silêncio, eles têm ciclos. Aí, como que a gente pode ajudar essas pessoas, Andréia, até quando, né? Porque acredito eu que muitas pessoas a gente pode, né, gostam desses mitomaníacos. Querem ver eles É. curados, querem ver ele. Eu já tive depressão também, nunca escondi de ninguém. Fui atrás para me curar, mas assim, como que a gente pode ajudar? Essas pessoas, elas aceitam que elas estão fazendo algo que não está sendo legal ou elas se acham o dono da vida? Como que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? Nem sempre aceitam, tá? Mas isso depende muito também da forma como a gente vai até elas e coloca essas questões. Se você vai apontando o dedo e falando, olha, você é um mentiroso, você descobri que você é um mitomaníaco, não é assim. Não é pelo lado do apontamento, julgamento e nem com a agressividade. Eu acho que tendo empatia, como nós falamos agora há pouco, a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro e ver assim, essa pessoa está sofrendo também. Ela não é feliz. Não Será? é mesmo, não. Mas mesmo que posta que é Ela acha que feliz, ou ela mesmo é, que vive que é feliz, ou mesmo que coloca que tá mas feliz, liga quem que tá é feliz. feliz vivendo no mundo de ilusão? Nossa, deve dar uma No, canseira, né? então, no mundo de uma construção que no fundo, nada daquilo é real. Nada daquilo é verdadeiro. Quem é feliz? Então, chega uma hora que eu vou até falar que vocês vão entender o que eu estou falando. Você pode passar o dia inteiro fingindo uma coisa, mas quando você vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro, a realidade bate, né? A realidade vem, mesmo que muitas vezes você não queira aceitar, mas ela vem. Então, muitas vezes essas pessoas não são pessoas felizes. O que a gente tem que fazer quando você percebe que o coleguinha do lado, ou alguém que você está se relacionando, ou um parente próximo, enfim, ou um amigo, está passando por esse processo? Primeiro, acolher. Acolha. Saiba se colocar no lugar do outro, mas saiba falar. Não aponte o dedo. Ofereça ajuda. Encaminhe com jeito para uma terapia, para um tratamento. Mostre a ela. Aí, outro dia me perguntaram assim: ah, mas eu posso falar, por exemplo, eu descobri que a pessoa mentiu. Aí eu posso falar na cara dela: olha, você mentiu, isso aqui, isso não é verdade. Confrontar. Então, Eles vão tentar falar que você que tá louco. você pode até confrontar, mas tem que ter muita sabedoria nesse confrontamento. O confrontar apenas no intuito de atacar e se fazer superior, você só vai estar arrumando confusão. Vai dar mais confusão ainda e essa pessoa não vai entender o intuito do processo. Então, deixar claro de forma sutil, colocando alguns pontos para mostrar, olha, você não me engana mais. Eu já sei que isso não é verdade. E aí é uma decisão do outro também procurar Vamos ajuda, né, gente? Que a cortar? gente não tem filho grande, né? A gente não é responsável pela vida Exatamente. do outro. Ó, a Keila está perguntando para a gente se eles sentem prazer nisso, se alguma área está sendo suprimida. Sentem sim. A grande maioria deles sentem prazer, até porque, Keila, em muitos casos, eles continuam a mentir compulsivamente porque eles têm ganhos. Seja lá o ganho que for, seja ganho financeiro, ou seja ganho porque o outro está vindo para perto, está ficando mais próximo. Ah, perfeito. Ricardo, um beijo para O você. Ricardo, ele tá sendo nosso assistente de palco aqui, Ricardo, gente. Tô nota 10, amando, Ricardo. Ricardo. Tem o superego e a manipulação. Exatamente, são grandes manipuladores. E eles têm o superego, que é uma das instâncias psíquicas extremamente elevada. É ela que está atuando aí nessa personalidade, que é o superego, que ao mesmo tempo que ele é castrador, o superego fica ali tentando castrar, tipo, não faz, isso não é legal, mas ao mesmo tempo acaba impulsionando. E isso é o que movimenta esse prazer.
Ô, gente, Que a Keila agora eu perguntou. vou fazer uma pergunta de telespectador mesmo, viu? Vai. Um mitomaníaco, ele consegue ter amante, gente? Porque assim, as mentiras devem ser tão, né? Porque imagina assim, conviver com. Eles têm amante, fica trocando nome. Como que será que funciona? Porque mente tanto, né? Mente tanto, mas ao mesmo tempo tem amante, tem tudo. É Mitomaníaco, mesmo, consegue. É, sabe deve por conseguir, quê? né? Olha só, mitomaníaco tem a questão dos amantes, tem dependentes de jogos e de drogas que Olha. mentem para continuar conseguindo usar drogas ilícitas ou jogar, os jogadores compulsivos, muitos deles também são mitomaníacos, porque eles precisam mentir para manter aquele determinado vício. E aí Eles eles vão são galãs construindo muitas teias. vezes. Em alguns casos, sim. É, porque são Por quê? sedutores, Porque são né? narcisistas, né? Hum. Então, eles têm essa coisa do belo e Gostam do, de do coisa boa, perfeito. essa coisa. Deve gostar, né? Porque. Exato. O belo e o perfeito, Aí o eu te pergunto uma glamuroso. coisa, né, uma das perguntas que mais mandaram pra gente aqui foi em relação quando a gente sabe que é mentira, mas a pessoa continua fazendo aquilo, e como que a gente faz, tipo assim, para de ver, para de conversar com a pessoa, isola essa pessoa, mas todo excesso, ele Esconde esconde uma uma falta. falta, né? A pessoa que muito quer mostrar, muito quer falar, na verdade eu sempre falo isso, porque eu aprendi muito isso com o Tony Robbins, né? Quem tem, gente, não tem que falar que tem, porque é óbvio que tem. E quem é alguma coisa não tem que falar que é. É óbvio, a gente sabe que a pessoa é. Então, se a pessoa está tentando mostrar muito, provar muito uma situação, um emprego, um cargo, um relacionamento, fica de olho, porque todo excesso esconde uma falta. É isso, André? Exatamente isso. É o grande pai da psicanálise, Freud. Eu cito ele em todas as nossas lives, mas é porque sou super fã. Mas Freud já dizia isso. Todo excesso esconde uma falta. Se você exagera demais em algum sentimento, em alguma coisa que você quer mostrar, em alguma coisa que você está fazendo, é porque está preso em algum processo de falta. Seja uma carência, pode ser uma insegurança. É claro que cada caso é um caso e isso a gente tem que avaliar, tá? Mas sim, todo excesso esconde uma falta. É alguma coisa que você está querendo camuflar para você mesmo. Para você mesmo. Então, cuidado com esses tipos de personalidades. E que, Jordana, vou te falar uma coisa: isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. É muito comum você ter essas pessoas à sua volta, você ter pessoas com esse tipo de personalidade em volta de você, no seu meio social, convivendo. É muito comum. Ah, Só eu que achei assim, super pertinente essa pergunta, olha isso. eles são os parasitas procurando hospedeiros. Sim, e vou te dizer uma coisa, Keila. E tem hospedeiro. E o que mais tem no mundo são os hospedeiros. Por quê? São aquelas pessoas que às vezes não conseguem perceber de cara, de bom coração, que acreditam na fala do outro, porque, como eu falei, eles são sedutores, manipuladores, né? Têm um ego elevado e estão sempre falando o que o outro quer ouvir. Se você está carente, se você muitas vezes está depressivo, está se sentindo mal com alguma coisa, ou com alguma situação, e essa pessoa, por exemplo, dá um levante aí no seu ego, dá um levante na sua autoestima, como que você não cai? Cai. E às vezes, sem querer, quando você percebe, já é tarde demais. Você está em meio a todo um processo, uma teia e uma rede de mentiras e de situações que não nos levam a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Pode fazer muito mal para a gente. Então tem que tomar cuidado Exatamente. sim, tem que observar e tem que aprender a ser estratégico e saber como colocar. Eu acho que está acabando, porque deu um Eu sinal, acho, tá diminuindo. É? Tá não tremendo é? aí? Não, deu um barulhinho, parecendo que estava caindo, sei lá. Não sei, eu não entendo muito não, Bom, Jordana, a vê aí. live hoje tá incrível, né, gente? Que a gente já caiu. Você já É, caiu 2 vezes, a gente tá aqui. Tamo aí, né?
A gente está aqui para isso, para poder dar algumas dicas. E eu comprei a sua ideia, Jordana, da gente poder estar aqui todas as terças-feiras, às 19 horas. Até se as pessoas quiserem sugerir pautas para a gente, eu acho perfeito. A ideia é essa, é poder trazer alguns temas super relevantes que podem te ajudar, que são voltados à saúde mental, voltados ao equilíbrio, e que a gente precisa tanto desse equilíbrio com a gente mesmo, desse autoconhecimento para aprender a se socializar melhor, a ter relações mais saudáveis, aprender a não ficar tão insatisfeito com o mundo, que às vezes a gente fica tão insatisfeito com o mundo, mas o problema não está no mundo. Muitas vezes o problema está em mim. E eu não consigo perceber, eu não consigo ter esse olhar voltado para mim para ver que eu preciso também mudar alguns comportamentos, alterar alguns padrões para conseguir ter maior capacidade de me relacionar e de viver bem. E de viver um dia de cada vez e de viver um dia um pouco mais tranquilo, sem neuroses, sem tantas insatisfações. Eu acho que esse é o propósito e espero que a gente possa estar ajudando várias pessoas. Com certeza. Eu te agradeço muito. E mais uma vez, gente, o intuito desse programa aqui entre a gente é para trazer informação, não é para apontar o dedo para ninguém. E muito pelo contrário, né? Quando você tem empatia, você conhece, você consegue enxergar o porquê que o outro está sendo ruim ou está querendo até, como foi no meu caso, né? Tirar vantagens financeiramente. E graças a Deus eu consegui inverter essa atitude. Como que você pode se blindar e aí tomar as decisões certas juridicamente e tá escrito, né? Biblicamente. E quem sabe disso, para a gente não se vingar, né? Que Deus vai cuidar de tudo. Isso é a lei do universo, é a lei da atração, que a pessoa está plantando, com certeza ela vai colher. Só fica de olho, galera, porque assim, para você não cair realmente no canto da sereia, no canto do vigário, e para que você possa se proteger você. E se for uma pessoa que você gosta, se for uma pessoa que você veja que possa ter, né, a docilidade de mudar, para você ir com jeito. Começa a seguir a Andréia, passa o contato da Andréia. A gente não está aqui para ganhar seguidores, para ganhar visualizações, para ganhar comentários, não. Apesar que, assim, tem muita gente comentando, estão falando aqui, isso que a gente falou, todo excesso gera uma falta. Eu sei que vocês têm compartilhado que esse conteúdo está sendo um conteúdo realmente para poder edificar a sociedade em si, as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Eu já tive um chefe mitomaníaco que contava uma história, eu vendi essa história dessa pessoa para grandes pessoas, e aí eu fui ver a história, não era verdade. Então, assim, teve várias, algumas situações, né, de passar por isso. E como que você lida com isso? Será que a gente não tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo? Peraí, você pode mudar quem se aproxima de você. Você pode mudar aquilo que você vai deixar o outro fazer com você. E você pode também, eu acredito que o posicionamento, né, André? Você falar assim, não, peraí, isso não está legal, eu não quero isso pra mim, e eu estou vendo, eu gosto de você, mas eu acho que você precisa de ajuda. Aprender a colocar limites, né? Colocar limites até no outro, para mostrar para ele, olha, isso aqui, aprender a dizer não. Aprender a dizer não, aprender a colocar limites nas ações do outro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você tem que se amar. Se é uma pessoa que está do seu lado, que está passando por esse processo, que você gosta dela, então, tente ajudar, tente buscar, sim, levá-la para uma terapia, fazer com que ela se convença que ela precisa melhorar em benefício próprio. Mas também entenda uma coisa, a pessoa precisa querer. Não é só a gente que tem que querer. Se ela não quiser, nada feito. E a gente só vive aquilo que a gente tolera, né, André? Exato, se a pessoa não está se decidindo, gente, é porque o ganho que ela está tendo em alguma coisa está sendo maior do que a cura. Maior, exatamente. Então ela precisa querer, ela precisa perceber que ela pode perder várias relações, ela pode se dar mal lá na frente, porque nenhuma mentira, ela prevalece. Mal, pelos seus 15 anos sim, aí.
Sim, infelizmente sim. Sim. Ou pelo isolamento, começa a ficar isolado, porque aí ninguém mais acredita naquela pessoa, porque percebe o quanto mente, o quanto. E vai se emaranhando em mais mentira, 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 mentira. Chega uma hora que a coisa explode. Gente, não tem jeito. Isso é a lei natural das coisas. Sim. Então, se você se percebe assim, ou se você percebe alguém que você gosta assim, busque ajuda. Busque ajuda, porque para tudo tem um jeito. Basta a gente querer. E basta a gente ter consciência de que, infelizmente ou felizmente, né, somos seres evolutivos. Se somos seres evolutivos, a gente está sempre em constante evolução, a gente precisa melhorar cada dia mais. Então, eu não sou perfeita, a Jordana não é perfeita, você não é perfeito. Somos seres que precisam, sim, estar sempre buscando ser seres melhores. Psicólogos direcionam essas pessoas para psiquiatra para terem medicação? Keila, sim. Quando está em um nível muito exagerado de compulsão, é preciso que o psicólogo encaminhe, porque nós, psicólogos, psicanalistas, a gente não pode medicar. Então, nós encaminhamos para o psiquiatra, que ele pode passar uma prescrição médica, e normalmente é passado um antidepressivo, que um dos ganhos do antidepressivo é aumentar a confiança, e aí diminui a necessidade de mentira, tá? Então, sim, é encaminhado para um psiquiatra também, quando o nível está bem alto. Gente, vou pedir para vocês tirarem uma foto agora da nossa live, da nossa Deixa eu ficar bonita aqui para foto. Fazer aqui. Andréia, brigadaço Obrigada a por você. todo o conteúdo que você está trazendo. Obrigada por você estar sendo tanta luz. E é isso, né, gente? É luz. Que olha, que Deus te abençoe muito e a gente se vê semana que... semana que vem eu vou terminar de contar sobre esse conto aí do vigário e da sereia que eu caí amanhã. Eu vou trazer bem mais detalhes e vou trazer mais exemplos e vou trazer, inclusive, uma advogada para poder estar falando juridicamente sobre essa coisa do estelionato, tá, gente? Que pode ser considerado crime, sim, e aí vocês fiquem de olho. Andréia, obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Tchau.